Só então nós temos aqui o ambiente do Visual Studio 2010. Muito bem, nós temos então a Start Page, página inicial. Aqui na parte direita nós temos alguns links que nos direcionam a algumas páginas web. Get Started, a parte de guias e recursos, né, e feed de notícias. Muito bem, aqui nós temos então a definição de novos projetos, projetos já existentes e aqui projetos recentes. Então, a princípio, vamos começar a trabalhar criando um projeto. Então, vamos clicar aqui em New Project. Ok? Então, basicamente, a ideia, né, nesse caso, é nós trabalharmos com uma aplicação console, a princípio. Né? Então, aqui aparece o nome dessa aplicação, então vamos chamar ela, por exemplo, exemplo 01, por exemplo. Né? Ele vai criar um novo diretório. Tá? Então, vamos clicar OK. Bom, observando que vamos trabalhar então, a princípio, com a linguagem C#, existe a possibilidade de você trabalhar com outras linguagens aqui também, né? Como por exemplo a Visual Basic, G#, a própria linguagem C, C++, né? Então vamos trabalhar com C#. Então vamos colocar OK e ele vai criar uma aplicação console. Bom, a aplicação console é uma aplicação que, digamos, roda em modo DOS, para que nós possamos aí identificar os conceitos básicos de programação, como são, por exemplo, os comandos primitivos, ou seja, os comandos básicos, né? Ou a estrutura lógica básica, formada basicamente por três elementos, ou seja, são três estruturas, né? A estrutura sequencial, a estrutura condicional e a estrutura repetitiva. Muito bem. Então, o que ele abre? Ele abre um ambiente onde nós temos aqui a utilização de várias bibliotecas. Ele cria o que ele chama de um namespace. Namespace seria basicamente uma estrutura de projeto, onde é possível você criar várias classes, né, e automaticamente referenciar essas classes através de um pacote de classes, por exemplo. Né. Ele cria aqui, por default, dado o nome do projeto, então ele cria um namespace com o nome do projeto, e define uma classe program. Nessa classe program, nós temos um método chamado main. Toda linguagem possui um método que dispara todo o processo de execução. Neste caso, esse método main, como em Java, por exemplo, né, dispara todo o processo de execução da aplicação. Nós temos então que essa classe, né, que dispara todo o processo se chama program e ela contém então o método main. Muito bem. Temos aqui à direita o Solution Explorer, que a princípio define, né, um conjunto de programas e rotinas, bibliotecas que vão fazer parte do nosso projeto. Então o Program CS aparece aqui, ok? Ou seja, a extensão .cs é a extensão do C#. Muito bem. Então nós temos aqui a definição de um método main. E aí nesse método main, o que a gente pode, por exemplo, né, definir para um exercício, né, a gente pode definir um comando, por exemplo, console.writeLine. Console writeLine. E aqui eu tenho a definição então de um comando, por exemplo, início do exemplo. Ok? Bom, então o comando console writeLine, ele é um comando que já define
digamos, amostra de uma mensagem na tela, numa tela preta, como na tela do DOS, e nessa execução, como ele parte a partir do método main, então ele já vai criar a execução do programa. Então vamos vir aqui no debug, vamos startar a aplicação, vamos executar a aplicação. Então a ideia é que ele mostre uma mensagem, né? Olha, início do exemplo. Bom, foi rápido demais, né? Então podemos executar agora sim o debug. A princípio, também rápido demais. Então a ideia que a gente tem é que a princípio foi executado e você tem que ter um mecanismo, por exemplo, para parar a execução. Então a gente poderia usar o comando console.readkey, por exemplo, né? Ou seja, você vai esperar que a gente tecle alguma coisa. Então vamos startar o nosso exemplo. Então agora sim, né? Então apareceu aqui início do exemplo, né? O console readkey ele espera que você possa digitar alguma coisa. Quando Enter termina, no caso, o nosso exemplo. Muito bem. Em algumas situações exige que a gente, dada um comando, a gente tem a necessidade de pular uma linha. Então, /n resolve o nosso problema, né? Então, /n, como na linguagem C, então /n ele vai pular uma linha. Então, a ideia é que no processo de execução ele possa pular uma linha. Então, basicamente, tem uma linha inicial aqui em cima, a palavra início, depois tem um /n, o do, um /n e exemplo. Então, nós temos basicamente 3 /n. Muito bem. Nesse caso específico agora, a gente pode definir como um comando, né? Um comando básico, por exemplo, vamos colocar aqui, por exemplo, comando, vamos imaginar int, valor x, sei lá, igual a 10. Ok? Então, a gente poderia mostrar, né, esse valor 10. Então, vou apagar aqui, vou apagar, ok? Então, vamos colocar assim, o valor de x é igual. No caso, então, vamos colocar um parâmetro, né, formatação, e vamos colocar o valor de x aqui. Bom, nesse caso em específico, eu tenho que, no processo de execução, o valor de x ele vai mostrar que vai ser 10. Ou seja, aonde eu tiver, né, nesse caso, o abre-chave 0 e fecha-chave, ele se refere então ao valor de x, por exemplo. Eu poderia ter, a princípio, né, vamos imaginar que eu tivesse, por exemplo, aqui x e y, né, e tem aqui, né, x igual a 12 e y igual a 20, por exemplo. Então, se eu quisesse mostrar esses dois elementos, o que a gente poderia fazer seria criar uma ordem aonde o x é igual a esse elemento e y é igual a outro elemento. No caso, sempre partindo da direita para a esquerda, eu tenho a numeração, ok? Então, neste caso, eu teria o x e teria o y, por exemplo. Ok? Então, vamos fazer a execução. Eu teria, então, o valor x igual... Opa, acho que nós fizemos uma pequena inversão aqui, né? Ou seja, aqui eu tenho, seguindo a sequência, né? É da esquerda para a direita. Então, eu tenho aqui o valor 0 e o valor 1. Então, eu tenho aqui o x, ele tem que me mostrar 12,
e o y ele tem que mostrar o valor 20. Ok? Então, nesse caso, nós temos aí a situação aonde os valores foram mostrados, né, em duas variáveis. Poderia ser, por exemplo, imagine, né, se fosse double, por exemplo, né, se fosse double, aí eu tivesse aqui alguma coisa nesse sentido, né? Então, executando novamente, então eu teria aqui os valores 12.34 e 20.45, tanto para x, né, 12.34 quanto para y 20.45. Independentemente do tipo de dado, ele se refere aos elementos que foram definidos em termos das variáveis. Muito bem. Tendo em vista essa situação, podemos então agora fazer a leitura de dados. Ok? Podemos fazer a leitura de dados agora então. Neste caso então, podemos fazer o x igual. Vamos utilizar então class convert ponto to, por exemplo, int 32, ok? To int 32, fazer uma conversão aí do elemento, né? De tal forma que a gente consiga fazer então a leitura desse elemento. Mas que elemento que vai ser lido? O elemento vai ser o que? Console ponto, por exemplo, readline, ok? Console readline. Tá. Bom, dado o elemento, então, né, a gente poderia fazer o exemplo apenas para um elemento. Vamos fazer a leitura colocando uma mensagem, por exemplo, entre com um número. Ok? Ele vai fazer a leitura do número, né? Imaginamos aqui que meu y seja igual a 20.89. Ele vai pedir para fazer a leitura de um número e vai mostrar aqui, né, o valor de x, qual é esse número. Então, compilando esse exercício, imaginemos aí que nós temos o número 234, por exemplo, ponto 89. Então, o valor, então, nesse caso, vai ser esse aí. E ele deveria ter realizado a conversão. Opa, nós convertamos para int 32, né? Então, vamos refazer aqui. Então, converte, por exemplo, se ele tem, por exemplo, para double, to double, por exemplo, convert to double. Então, to double, aqui. Convert to double, console ponto readline. Console readline já passou aqui. Console readline. Ok, fechamos o parênteses. Fechamos o parênteses aqui. Fechamos o parênteses. Então, a ideia aqui é que ele possa fazer então a entrada de elementos. Vamos imaginar que a gente possa fazer um stop no debug. A gente compila novamente. Ele vai pedir para entrar com o número, por exemplo. Vamos dar Enter. Então agora, bom, na verdade é 34,89, ele não pegou o ponto, né? Então vamos executar novamente. Vamos executar novamente, então.
agora sim, né? 89,9 e 20,89. Então, entramos com vírgula. Nesse caso específico, nós entramos com o comando writeLine, né? A princípio, podemos então deixar o comando write simplesmente. O comando write, então, ele vai deixar que o cursor fique na mesma linha. Então, por exemplo, nesse caso, ele está na mesma linha, ok? Bom, nós entramos então com o valor de x e entramos com o valor de... não, o y a princípio já existe, né? Vamos entrar então com o valor de y. Console.write. E aí, definimos aqui mensagem. Então, entre com outro número. Entre com outro número. Muito bem. Então agora temos o y é igual a convert to double do que? Console.readline. Ok? Então não temos mais que nos preocupar com esta linha aqui. Fazendo então a execução, vamos observar. Entramos com o número, por exemplo, 34,89 e 46, sei lá, vamos colocar 93. Então 34,89 é o valor de x e 56,93 o valor de y. Então nós observamos que neste caso em específico temos então o comando write para realizar para mostrar, né, uma mensagem na tela, o comando console readline para fazer a leitura, ou seja, na verdade eu tenho que fazer um input e um output, né? Então o input de dados seria através do comando readline e o output seria através do comando write. Além do mais, nós temos então uma formatação que aparece aqui, uma formatação, digamos, geral, né, para mostrar o conteúdo das variáveis. O que nós podemos fazer neste caso, só deletando aqui, por exemplo, console.writeLine, por exemplo, eu poderia definir aqui, né, um 0 barra n, agora o 1, ok, fechamos, podemos colocar a casa da titia, por exemplo, vírgula, papai. Na verdade seriam duas strings, ok? Fazendo a execução, então, a ideia é que a casa da titia e papai. Então, nós temos duas situações em que, a princípio, esses elementos, as variáveis x, y, a princípio elas não são necessárias para o nosso exercício. Então, nós temos essa relação existente entre esses elementos que aparecem aí, ou seja, duas strings, na verdade, 0 para mostrar a primeira e 1 para mostrar a segunda. Se tivesse mais uma, poderia ser 0, 1 e 2. Se tivessem 3, né, melhor 4, 0, 1, 2 e 3. E assim sucessivamente.